Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do Hub do Mercado. Hoje trazendo uma temática muito importante que tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com inovação, tem a ver com metodologias de inovação. E aí a gente quer conversar hoje sobre mente empreendedora, como desenvolver criatividade, inovação no mundo dos negócios, porque nós estamos no hub do mercado, onde uma das temáticas sempre vai estar aqui é falar de negócios. E aí, para essa temática de hoje, nós trouxemos dois especialistas do mercado, dois especialistas em inovação, especialistas na área de metodologias, que são empreendedores. Nada melhor do que ouvir os nossos dois convidados. Muito obrigado por estarem conosco, tá? Professor Gabriel Nojosa, que bom estar aqui conosco. E o nosso amigo Elber Abreu, ambos têm hubs, né? Hubs de inovação, hubs de criatividade. Eu quero muito agradecer que vocês estão conosco aqui hoje. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Albert? Com certeza, para a gente, enquanto né, empreendedores, mas como pessoas que participam desse ecossistema, contribuir sempre uma honra e um prazer também. É uma honra porque isso representa que a gente está tendo espaço cada vez mais para falar sobre inovação, criatividade e, sobretudo, ecossistema. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Então, para começar, a primeira coisa a gente quer conhecer o Elber, quem conheceu o professor Nojosa, conheceu o que cada um faz. Fala para a gente, professor. Pode começar pelo Elber, que também não deixa de ser um professor, Tranquilo, é um claro. formador de opinião, da área de comunicação, da área de inovação. Fala para a gente, Elber, qual é a atividade que você desenvolve hoje? Para os nossos ouvintes. Perfeito. Bom, acho que começando, né, acho que trazendo a ciência como esse ponto de partida, sou mestre em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão, então tem uma jornada aí que se iniciou na pesquisa, principalmente, né, sobre o que a gente fala e trata de economia criativa. Falar de Maranhão é falar, né, de Sim, economia criativa e inovação está inserida dentro desse processo. Além disso, né, sou líder de negócio, nós temos o Emaranhado Hub, que é um hub que pesquisa, capacita e desenvolve o mercado da economia criativa. E nossa principal unidade de negócio, né, é o Emaranhado Criativo Lab, onde a gente tem uma vertente de comunicação, mobilização. Mas, em paralelo a isso, né, eu sou coordenador, né, da parte de afroempreendedorismo na Associação de Jovens Empresários do Maranhão e também atuo como líder de outras iniciativas, tanto de empreendedorismo local, né, economia criativa e pesquisador também no grupo Etc., onde a Que gente bom. trabalha, né, na perspectiva de economia, tecnologia e também comunicação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, sobre essa perspectiva, né, de desenvolvimento local, de mercado, principalmente. Então, para a gente iniciar, esse é o Elber, né, dentro dessas vertentes, né, que a gente vai conversar Sim. hoje. muito bom. E o professor Nojosa, fala um pouquinho como atua o Gabriel Nojosa hoje? Bom, primeiramente, eu queria parabenizar o Elber, né, e que está aqui do meu lado, uma pessoa que eu admiro muito, uma referência também no mercado. Bom, eu sou bibliotecário, acho que pouquíssimas pessoas conhecem, mas eu fui formado em biblioteconomia na UFMA, em sistema de formação pela PUC Campinas, então eu também sei programar um pouquinho. E na UFMA me foi apresentado a Liga de Empreendedorismo, onde eu fui presidente, e lá a gente conseguiu desenvolver muitos projetos. E isso me trouxe até aqui. Hoje a minha vertente é trabalhar no ecossistema de inovação, conectando pessoas, negócios, empresários e, sobretudo, desenvolvendo desafios, né, para que o processo criativo, principalmente de jovens e empresários, seja mais evolutivo. Então, a nossa conexão não é só dentro do estado do Maranhão, mas a gente procura fazer conexões também fora do estado, como o último evento recente que a gente fez, que foi o Bio Connect, com uma expectativa de 300 pessoas, a gente acabou colocando 500 pessoas com o play de mercado. Então, hoje a gente tem atuado nesse cenário. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam que, para além do individual, o coletivo é muito mais importante. Então, falar de inovação, criatividade é também falar sobre ciência, porque atualmente eu sou membro da Academia de Ciências também. Então, a Sim. gente vem atuando nessas duas frentes, ciência e empreendedorismo, sempre andando lado a lado. Então, partindo de tudo que eles já compartilharam aqui, com tanta experiência, tanta formação, né? A gente pode fazer uma reflexão inicial e Elber pode nos ajudar nessa reflexão inicialmente sobre Elber, por que que se fala tanto de
empreendedorismo, e aí a gente tem tipo assim uma diferença entre o que é ser um empreendedor inovador e como que a gente pode dizer que alguém ainda não é um empreendedor inovador? Existe empreendedorismo conservador? Há essa diferença? Tu acha, nesse mercado que está, existe o empreendedor inovador e o conservador? Existe essa diferença ou não? Essa pergunta é muito interessante, né? Primeiro pelo viés do que é empreender, né? A gente tem muito uma característica que distancia atividades econômicas do empreender. Então, a gente entende empreendedorismo como atitude, como comportamento, né? Competências que são desenvolvidas e isso pode ser desenvolvido desde que você tenha seu negócio ou mesmo dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, como colaborador. Então, acho que a primeira diferença, né, para essa discussão é se eu empreendo, e isso independe do lugar onde eu estou ou da forma como eu atuo. E aí vem o viés também de inovação, porque a gente tem uma característica muito forte de inovar, muito próxima da ideia de ser algo extraordinário, de ser algo de invenção, né? Acredito que as pessoas levam muito ao pé da letra que inovar é sempre criar algo que não existe. E não é bem por aí. Inovar é entender que algo precisa melhorar, que algum processo, serviço ou produto, ele precisa atender uma necessidade e essa inovação vai de acordo com o impacto que ela tem no dia a dia. Então, a partir do momento que a gente pensa, né, em todas as vertentes de como que aquele produto, aquela marca, aquele negócio vai impactar não só no viés interno, né, da colaboração, da cultura organizacional, de como é que ela sai de dentro desse negócio e atinge as outras camadas, né? De como é que esse produto chega, de como que ele impacta não só, né, a funcionalidade dele, mas o ambiente, o meio ambiente. Então, inovar é entender que a gente perpassa por todos esses caminhos, né? E o empreendedorismo, né? O empreender e ser inovador, ele está nessa percepção, né? E não naquela pessoa que cria algo que nunca foi visto, e sim naquela pessoa que percebe como aquilo que é feito impacta na vida das outras pessoas, né? Então, a inovação ela é um processo de negociação lenta, porque eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso entender como é que o processo do meu produto ou serviço vai, de uma certa forma, influenciar em comportamento, em tendência. Então, isso é inovar. É criar um caminho que seja funcional, mas que entendendo também o impacto que ele é gerado. Então, quando a gente tem isso muito claro, acho que a gente tem um processo de inovação acontecendo, né, e também influenciando no dia a dia das pessoas. Então, Perfeitamente. Gabriel, a gente pode dizer, a partir da luz que o Elber já nos trouxe, que é inerente ao ser humano ser empreendedor, tendo em vista que empreender também é solucionar, inovar, você partindo de um referencial e transformando aquilo para solucionar algo. Então, é inerente ao ser humano ser inovador, é inerente ao ser humano ser empreendedor? O que tu acha? Perfeito. O que o Elber traz para a gente sobre essa inovação, e só dando um recortezinho também, um adentro, a gente não confundir inovação só com tecnologia, né? Todas as vezes que a gente fala de inovação, talvez as pessoas interligam automaticamente com só tecnologia, quando na verdade inovar é um processo criativo e um processo de entender que existem dinâmicas e processos dentro da empresa, do negócio, da atividade a ser desenvolvida. Então, inovar é justamente isso. Agora, em relação ao empreendedorismo, eu acredito que o ser humano ele precisa sobreviver em determinados meios. E o empreendedorismo é uma fonte de sobrevivência, né? Não à toa a gente tem diversas fontes de empreendedorismo que não somente se justifica por ter uma empresa, mas pessoas que empreendem vendendo suas ideias, vendendo seus produtos, né? Vendendo mentorias, por exemplo, vendendo a própria capacidade de criar alguma coisa. Então, eu acredito que o empreendedorismo ele é um eixo, né, dentro do processo cognitivo do ser humano. Então, eu acredito que quando a gente fala de empreender, é justamente entendermos que existe um processo e existe, sobretudo, técnica dentro do empreendedorismo. Então, eu costumo muito dizer que a gente precisa capacitar as pessoas para que elas entendam que em algum determinado momento você vai sofrer por estar empreendendo. Seja ter que abrir um CNPJ,
seja por não conhecer o que que é o imposto de renda, seja o que que não é conhecer o que que é um contrato de CLT, o que que é MEI. Então, eu acredito que o empreendedorismo, embora ele seja inerente, mas ele ainda é técnico. O empreendedorismo ainda exige a parte burocrática de entender os processos, de entender a questão organizativa, né, dessas circunstâncias. Então, no final das contas, o empreendedorismo ele é uma fonte de sobrevivência, mas, sobretudo, também é uma maneira de termos uma nova dinâmica comercial, uma nova dinâmica de mercado e de mundo, né? Então, a gente pode dizer que o empreendedorismo é uma competência que todo profissional deve ter. O que tu acha, Elber? Principalmente quando tu trouxe esse viés de que você pode empreender, solucionar, inovar no teu próprio posto de trabalho, não necessariamente tendo um Exatamente. negócio, mas no teu Uhum. ambiente de trabalho tu pode ser um empreendedor, tendo em vista que o empreendedorismo, ser empreendedor não deixa de ser uma habilidade. É importante, então, despertar no trabalhador, no jovem, nas pessoas que estão nesse mercado, essa visão empreendedora como habilidade, como competência, na tua Perfeito. visão? É exatamente isso. Eu acredito que quando a gente consegue, inclusive é uma das nossas missões, né, de entender que aquilo que a gente faz, por mais simples, né, que pareça, é um processo, né, de empreendedorismo, é um processo de inovação. Quando eu tenho a capacidade de criar uma solução de algo que aparentemente é desesperador no nosso dia a dia, né, tanto dentro de uma empresa ou dentro do nosso Uhum. próprio negócio, aquele momento ali a gente está ativando outra competência que é a criatividade, que a gente também desvaloriza muito no processo, a gente vai falar um pouquinho disso talvez depois, mas empreender é necessário, né? Porque as soluções, elas vão surgir desse processo, né, de empreendedorismo. A gente, como, né, Gabriel falou, a gente passa por perpassa por esses momentos burocráticos porque são desafios também que aparecem. E se a gente não empreende, a gente para, né? A gente vai estagnar e a gente vai desistir daquilo que a gente sempre pensou, que a gente sempre sonhou. Então, empreender é um movimento, uma dinâmica que realmente Exatamente. nos joga, né, para frente para a gente superar. E aí, empreender é para todo mundo em qualquer lugar. Então, acho que essa é a visão de empreendedorismo que a gente carrega assim bem forte. Quando a Perfeito. gente ouve vocês, a gente vê que vocês têm, atualmente, vocês possuem negócios que são hubs de inovação e de criatividade, né? Então, eu pergunto para vocês, de certa forma, todo negócio é um hub de inovação ou não? O que diferencia uma empresa que pode configurar ela como hub? Toda empresa pode ser um hub ou tem uma caracterização específica para você dizer, é um ambiente de inovação? O que tu poderia dizer sobre isso? Eu tenho uma discussão interessante Aham. falar sobre isso, porque antigamente, né, se juntavam pessoas e negócios e talentos em um espaço e se construíam ideias, se construíam negócios, desenvolviam startups, enfim. E aí vira-se uma febre de hub, né, hub de inovação, hub de criatividade em determinados nichos. Hoje, talvez o maior exemplo de um hub é um espaço onde se concretizam-se ideias, né, pelo processo criativo dessas pessoas, sobretudo a criatividade, porque é um assunto, obviamente, que o Elber pode falar muito mais aprofundado, mas o hub de inovação, ele se caracteriza por esse espaço onde se desenvolve ainda mais a ideia daquelas pessoas que se juntam para discutir sobre determinados temas, seja inovação, empreendedorismo, educação, saúde. Então, eu acredito que hoje o Hub ele é um dos maiores espaços para se falar sobre inovação, tecnologia, ciência. Porque, querendo ou não, ele acompanha o mercado, acompanha as discussões, né? E quem está à frente dos hubs entende muito bem a importância de se desenvolver novas ideias e, sobretudo, pegar no braço daquela pessoa que está talvez perdida e acompanhar naquele processo criativo. Perfeito. Então, o hub de inovação, pelo nosso entendimento, né, o que a gente desenvolve, sobretudo, são ideias e esse desenvolvimento pessoal e profissional. Eu quero trazer de novo essa questão da criatividade. Eu vejo que é um critério, é uma exigência
para inovar. É importantíssimo fomentar a criatividade. Não é isso, Elber? Perfeito. E aí eu vou até complementar um pouco sobre essa questão, né? Na minha dissertação, e a minha dissertação foi sobre hubs, inclusive, né? O hub, ele nasce, né? O emaranhado hub nasce nessa minha dissertação de mestrado, e me perguntaram, né? Então o hub, ele só é um lugar, um ambiente de conexão? E aí perguntaram, a feira é um lugar de conexão, as pessoas têm um comum ali, é um hub? Não, vamos lá. A gente precisa de um ambiente que, além de conexão, seja de fato de prosperidade, de resultado, de ideias, de cocriação, de colaboração. E aí tem uma característica muito importante, que é como isso se ramifica. Então, nós três aqui hoje, e daqui essas conexões vão virar 15, 30, 50 outras conexões. E o resultado disso, em algum momento, a gente não vai conseguir mais nem mensurar. Porque ele vai ser tão grande, né, que a gente não vai conseguir ter, obviamente, dentro desse processo de inovação, né, de expansão, ter noção clara de onde foi que começou, aonde terminou. Então, o hub, ele tem essa função, né, e o desenvolvimento, acho que é uma palavra-chave. E aí, quando a gente fala de criatividade, é um outro mito, assim, né, que a gente tem no dia a dia. Primeiro, todo ser humano, toda pessoa, ela é criativa. Só que a gente não foi, né, educado, aí de novo o papel da educação nesse processo, educado a entender sobre isso. Na nossa infância, a gente aprende que a pessoa criativa é aquela que tem as melhores respostas, aquela que vai trazer uma resposta que ninguém nunca viu. E, na verdade, não, né? Todos nós somos criativos, só que algumas pessoas precisam, no decorrer do processo, potencializar, né, essa habilidade, utilizando ferramentas, estratégias para que a gente consiga avançar nesse percurso criativo. Uhum. E a criatividade, ela vai ser gerida, ela vai ser, né, de fato exponencial quando a gente tem uma bagagem cultural, quando a gente se relaciona no meio onde a gente, né, de fato aprimora o que a gente faz, pode ser uma atividade econômica ou não. Então, assim, do exemplo mais claro, se você perde a chave da sua casa e você tem que abrir a porta, você vai criar, né? Vai utilizar a criatividade para solucionar o seu problema. Exatamente. Então, eu Perfeito. entendo a criatividade como competência e inovação como processo. Então, se eu conseguir ativar a criatividade para resolver um problema e eu utilizei um processo novo, eu estou usando a criatividade e estou sendo inovador naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, a criatividade ela vai ser inerente no processo. E nós somos criativos e criativas o tempo inteiro, mesmo que a pessoa não se perceba. Então, acho que é uma capacidade que ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo. Algumas pessoas de uma maneira mais rápida, outras precisam de auxílio, né? Claro. De um suporte para que isso seja desenvolvido, mas claramente, né, está presente em tudo que a gente faz. A criatividade pode ser fomentada na escolarização, ela pode ser fomentada nos espaços coletivos de comunidades, porque, assim, em algum lugar, alguém precisa de uma rede de apoio para fomentar a criatividade. Claro. Nós vemos, por exemplo, pessoas que iniciam negócios até por sobrevivência. Ela precisa gerar renda para a família e ela inicia um negócio. De forma, às vezes, sem nenhum preparo, mas ela precisa gerar renda. E muitas vezes aquilo que é inerente na criatividade, ela começa a trabalhar. Mas, assim, existem os espaços atualmente de apoio a quem quer desenvolver e aguçar mais a criatividade? Vocês podem, de que forma a pessoa pode investir para ela aguçar mais, para ela enriquecer mais, para ela qualificar mais essa criatividade? Onde vocês sugeririam para quem nos escuta? Eu quero melhorar minha habilidade de criar. Por onde ela deve buscar para enriquecer mais isso? Eu já sugiro de Elber, né? Hub criativo, para que todo mundo vá lá entender um pouco sobre o processo criativo. Mas, falando sobre o processo criativo, é importante a gente citar o Maranhão, porque precisamos falar sobre o processo educacional dessas Isso. pessoas também, né? Isso. Como o Elber falou muito bem, a gente não é ensinado, ninguém nos aguça a ser criativo. Talvez a gente vai perceber isso depois de adulto, que a gente tem um senso de criatividade. Então, eu acredito que para além de espaços como os hubs, que são os espaços, entre aspas, mais adequados para que exista esse empurrãozinho para tu te descobrir como um ser criativo, eu acredito que a base educacional deve ser um braço imprescindível desde a infância.
principalmente falando do processo educacional, porque quando a gente vai desenvolvendo ideias, vai criando soluções para problemas, o brasileiro ele é visto como o malandro, né? O brasileiro Um não jeitinho. exato, o jeitinho brasileiro. Nós não somos chamados de criativos, entenderam? Então, assim, eu acredito que precisamos desmistificar primeiro o que é o processo criativo, para quem que é essa criatividade e quais são as instâncias que precisam envolver o conceito de criatividade. Então, na minha perspectiva, a gente precisa fazer um trabalho de base para essa base refletir lá no futuro. Enquanto a gente não tiver um trabalho pragmático para a nossa base, talvez a gente vá ficar nesse loop eterno de tentar recuperar e de tentar fazer um milagre lá na frente, né? Então, a minha perspectiva é essa dentro do processo criativo educacional. Mas é claro, para finalizar, que temos a vantagem de termos, por exemplo, um evento que acontece a nível mundial, que é o World Creative Day, né? Que é um evento Sim, mundial que sim. envolve líderes a nível estados e cidades para fazer um evento voltado somente para a criatividade. E é muito interessante ver nesse evento que tem pesquisadores, empresários, estudantes, Comunidade. comunidade, desenvolvendo e evidenciando o que se constrói. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um estudante da UFMA que fala sobre um projeto, a gente tem, sei lá, o Elber que tem o hub de criatividade que já está muito mais um processo evoluído, que compartilha essa experiência, mas que ali, querendo ou não, é o único objetivo, que é evidenciar a criatividade. Então, a minha sugestão é que possamos mais evidenciar o que que é criatividade e lutar também por esse processo educacional de falar ainda mais, de ver quais as instituições que estão hoje falando sobre isso, né? Imagina que nós temos várias pessoas hoje que estão nos ouvindo, que podem estar querendo iniciar um negócio, querendo empreender, querendo iniciar, precisando desse apoio, dessa visão do Hub de Criatividade do Com Emaranhado, certeza. dessa visão do Mais Education. Por isso a importância do Hub do mercado, de trazer pessoas que estão atuando nesse mercado para trazer essa discussão. Muitas pessoas hoje querem iniciar um negócio, outras estão já com o negócio funcionando, mas Sim, precisando Com dar uma certeza. repaginada, fazer o que a gente chama de um rebrand, né? Assim, Então, eu trago aqui essa discussão sobre a criatividade, ela vem então para agregar valor, né? Ela vem para agregar valor, não só resolver problemas, mas agregar valor, dar um diferencial na competitividade do negócio. Tem isso, com Elber? certeza, perfeito. E isso é bom a gente lembrar, né? Enquanto como, na verdade, a criatividade não é tão valorizada dentro desse nosso processo, nessa nossa jornada, e que precisa ser vista como potencial, o Dia Mundial da Criatividade foi institucionalizada por um brasileiro. E poucas pessoas sabem disso. O sim. Lucas Foster, né, que é um baiano, foi ele que levou essa data, né, então foi institucionalizada pela ONU, e foi a partir dele que nasceu, né, o Festival Mundial da Criatividade, né? Eu fui líder Uhum. local em 2023. E essa jornada era muito importante a gente perceber como as pessoas não conheciam isso, não sabiam, né, de como que a criatividade ela pode ser, de fato, uma competência que vai elevar o nível do seu negócio, do seu empreendimento, da sua atividade, né, e não entender também como algo que está ali direcionado às pessoas da criação, né? Porque a criatividade está muito relacionada à parte artística, né? Assim, com um viés que tem uma funcionalidade muito importante, mas ela está presente em todo momento, em todo processo, né? Da nossa jornada como pessoa, como empreendedor dentro dos negócios. Então, sim, a criatividade ela precisa ser potencializada e ser entendida como esse grande valor, né, aplicado aos negócios no dia a dia e ser transferido como valor para a sociedade também, para que o mesmo se perceba como parte desse processo criativo. Então, Perfeito. vocês já entenderam, né, que não dá para empreender
Não dá para pensar em fazer negócios, não está desassociado de criatividade. A Não. criatividade é uma base, é um É referencial. isso. E quantas vezes a pessoa reflete sobre criatividade, pensa que é algo tão subjetivo, e a gente percebe pela discussão que está aqui que é tão palpável, né? Não é algo Exatamente. abstrato, é algo inerente, é algo palpável e que se transforma em negócio. Porque, na Exato. verdade, quando você tem um negócio que está ali estruturado e está escalando, e está gerando valor, ele está, na verdade, implantando algo que a criatividade oportunizou lá atrás. Exatamente. Né, Ana Exato. Josi? Então é importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas às vezes nunca trouxeram, viu, Elber, essa discussão da criatividade como algo tão importante para quem quer empreender. É algo inerente, não está desassociado, não é isso, Ana Exato, Josi? exato. Eu costumo muito dizer que tem pessoas que talvez repulsam um pouco a ideia de empreender, né? Eu não quero ser empreendedor, mas elas acabam esquecendo que todo o tempo tu estás empreendendo, seja quando tu te formas para poder ir para o mercado de trabalho, seja quando tu quer vender um serviço que tu faz de consultoria ali acadêmica. Então, o interessante também citar um autor não, um pesquisador, empresário, que é o Guga Stocco, né? Em uma das palestras dele, ele diz o seguinte: a gente foi ensinado a repetir o processo várias vezes, né? O processo industrial e tal, que a gente só fazia caneca. O Elber colava que os nomes, eu colava a alça e a Rosângela colocava água na caneca. Então, se ela errasse, ouvia a repressão. O Elber não podia vir falar, ah, não, eu tive uma ideia inovadora, vamos fazer alguma coisa. Então, isso refletia um pouco sobre o processo criativo das pessoas hoje em dia. Então, uma dica que eu dou é: todos nós que temos uma vontade, temos ideias, estamos criando alguma coisa, expressem essas ideias, se conectem com pessoas que também estão expressando essas ideias, porque o Maranhão precisa muito disso. O Maranhão precisa evidenciar mais ainda o Elber, evidenciar mais ainda a Rosângela, evidenciar mais ainda o Gabriel Nojosa, para que a gente possa ter espaços de discussão, né, onde a criatividade, que para mim é um dos processos mais emblemáticos dentro de um negócio, que a criatividade não seja um bicho de sete cabeças. Para que, principalmente, Elber, quem está começando agora, não pense que a inovação morreu com Bill Gates, Uhum. a inovação morreu com Elon Musk, mas que todos nós somos capazes e tem essa habilidade, né, essa perspicácia para desenvolver uma ideia nova. E quando a gente fala de tudo que a gente está falando, o que eu lembro aqui, penso quem inova e quem pensa em ter um negócio, ela pensa em resultado, ela Uhum, pensa em lucratividade. Lucratividade. Ninguém trabalha, né? Não é muitos não fazem trabalho voluntário, então assim, quem quer gerar negócios, ele pensa em lucratividade, claro, né? Então eu penso, quando a gente fala de tudo que a gente vê até agora sobre empreendedorismo, criatividade, então a gente tem que ter a preocupação com, será que tudo que eu estou planejando, pensando, construindo, criando é algo eficiente, é algo eficaz, vai dar o resultado planejado? Então, assim, são critérios que se entrelaçam, né, Elber? Não dá para você planejar, pensar, inovar sem um objetivo. Ou seja, então tem que sentar lá atrás e tá tudo atrelado a um planejamento, a um plano de negócio, não é isso, Elber? Perfeito. A maior dificuldade que nós temos no mercado é do entendimento do modelo de negócio mesmo. O que que é um modelo de negócio, né? Quando a gente tem um modelo de roupa, você tem um esqueleto, você tem um formato, você precisa entender aquele formato. Aí a gente entra naquela questão, né, de inovar ou de ser conservador, né? Existem diversos modelos de negócio, mas qual que é o seu de fato? Então, qual é o propósito que você tem enquanto um negócio? O que que você está resolvendo no mercado? O que que você entrega? Né? Qual é a sua promessa? Essa sua promessa ela está sendo cumprida ou não? Então, assim, são muitos questionamentos que a gente precisa fazer antes de fato ancorar. A dificuldade que eu vejo hoje é que as pessoas querem ter uma ideia no mercado e acredita que isso é um negócio. Existe uma diferença em você perfeito, ter, Elber. né, uma predisposição, uma vontade de querer fazer e entender aquilo como negócio. Negócio é gestão,
né? São outras competências que nós temos que ter. E aí tem um viés muito importante também, que é a capacidade técnica. Muitas pessoas têm uma capacidade técnica muito aguçada, mas não têm conhecimento, aprimoramento em gestão. Então não adianta eu posso ser o melhor profissional do mundo. Se eu não entender de negócio, aquilo ali não vai para frente. Perfeito. Então eu preciso entender quais são, né? E aí, claro, dizer para quem está nos ouvindo que não é para ser uma barreira, é para ser um processo de autoconhecimento. Se eu não sei gerir a parte financeira, eu não sei gerir a parte de pessoas, eu não sei gerir a parte de comunicação, mas entendo muito bem do que eu quero entregar e eu tenho aqui um propósito por trás, eu tenho que correr, né, que fazer a minha jornada para que eu consiga ter uma noção. E aí acho que foi importante quando a gente estava falando sobre noção, não quer dizer que você precisa ser expert em todos os assuntos, mas você precisa ter uma noção básica para entender aonde você precisa avançar, aonde você precisa investir, e não entender investimento também como um custo, né? Como, vou ter que pagar para estar em um lugar para conhecer mais sobre algo do que eu preciso, né? Para que o meu negócio cresça, enfim, é um investimento. Às vezes o investimento vai ser financeiro, às vezes o investimento vai ser De tempo, né? né? Às vezes vai ser o investimento das relações que você faz. Então, aonde é que você tá, né, para que o seu negócio, né, ele de fato cresça. E eu levo isso, né, para o meu dia a dia. Posso ser um excelente na área de comunicação, na área de inovação, mas se o meu papel hoje é gerar, né, buzz para minha marca, para o meu negócio, eu preciso sentar nas pessoas que precisam me ouvir e entender o que eu faço. Não vai ser lá eu fazendo o beabá, né? Eu já vim desse caminho, mas assim, o que estrategicamente eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? E as pessoas se perdem porque não sabem nem aonde querem chegar. Então, acho que é um processo estratégico de modelo de negócio que precisa ser percebido, precisa ser compreendido, não só por quem está na frente, mas também por todo o corpo que está ali gerindo. Então, assim, desde a liderança, desde a diretoria, desde os colaboradores, desde os fornecedores, todos eles precisam estar atrelados, entendendo como é que meu modelo de negócio funciona, para que eu consiga avançar e chegar nesse resultado que a gente espera. Por isso a importância Perfeito. de estudar, né, Nojosa? Exatamente. E a gente tem instituições no Maranhão, no Brasil, como o Sebrae, que ele te orienta até como elaborar um plano de negócio, assim como outras Uhum. consultorias. Então a gente fica pensando na visão de vocês, hoje no Maranhão, até em São Luís. Se você tiver que orientar quem quer abrir um negócio, quem quer empreender, e ter essa base da criatividade que ela permeia todos os segmentos, né? Mas vocês percebem áreas, segmentos que estão mais em destaque, voltado para a questão da inovação? Quem quer empreender hoje, que precisa de uma luz para iniciar um trabalho, desenvolver e até mesmo o seu investimento ser aplicado naquele segmento. Nojosa, na tua opinião, que segmento sugere para quem está nos ouvindo? Eu acho que se eu tiver um pouco equivocado, o Elber vai me corrigir, mas o Maranhão ainda engatinha muito, né, em relação à criatividade, em relação a espaços também para que isso seja desenvolvido. Mas eu sou um empreendedor fanático por espaços do associativismo, né? Então eu também conheci muito a AGE, infelizmente me distanciei um pouco, mas a AGE ela é um dos espaços onde a gente consegue se conectar com pessoas que pode dar essa luz e esse caminhar para um processo criativo e para o modelo de negócio, né? E, obviamente, também os hubs de inovação e de desenvolvimento que a gente tem aqui na cidade. Uma das pautas também que a gente carrega é essa expansão de hubs para os municípios do estado, para que chegue para mais pessoas, né, para que a gente, óbvio, São Luís é a capital do estado, mas a gente precisa expandir mais ainda esses hubs e essas ideias para as outras cidades, para que mais jovens, mais empresários, empreendedores, pessoas, trabalhadores tenham acesso a esse processo. Então, o associativismo hoje no estado, né, nós temos a AGE, temos a FAEM, temos a ACM e as instituições também, como o SEBRAE, o SENAC, o SESI, que é uma escola hoje que Qualificação. de qualificação, que está nos patamares e nos pilares de
criatividade, de robótica, né? Foram Uhum. campeões recentemente na Alemanha. Então, isso representa muito as potencialidades e talentos que a gente tem no estado. Eu acho que um dos conselhos para quem vai nos ouvir, seja órgão público, privado, empreendedores como eu e o Elber Disruptivo, trazendo inovação, é que façam mais investimentos, né? Pesquisem mais e, sobretudo, lutem pela nossa pauta, né, Elber, Com de, certeza. de Sim. inovação e de espaços também para que mais projetos sejam desenvolvidos, mais empresas sejam desenvolvidas e que nós tenhamos aí uma equidade empreendedora que possamos colocar o estado do Maranhão nos rankings aí de criatividade, a certeza. famosa economia criativa, né, Elber? Com certeza. Isso. Eu acredito também que há um viés de pesquisa que é muito importante. E aí, Boa. né, eu vou trazer esse ponto sobre, respondendo a tua pergunta, de qual é o lugar que a gente precisa estar nesse processo. Não é no mercado, literalmente. A gente precisa de dados, a gente precisa de indicadores, a gente Perfeito. precisa Fundamentem, né? saber Fundamento. para onde ir, né? Então, antes de chegar na parte mercadológica, né, se eu fosse sugerir, né, e aí isso muito também para quem está dentro da academia, mas não necessariamente, porque se você tem uma comunidade, você tem uma associação comunitária, você tem pessoas para inquietar, para instigar, para saber e buscar respostas do que é necessário, do que qual é a necessidade, o que pode ser criado a partir de tal, né, necessidade. Então, eu acho que desempenhar um papel de inovação enquanto pesquisador, independente se você tem uma formação para isso ou não, porque fica muito atribuído para dentro da academia, e aí acontece o erro da academia de pesquisar só para dentro da academia e não ter o Sim, contrário. perfeito. Então a gente precisa, né, quebrar um pouquinho isso, mas buscar o caminho do entendimento, né, da parte mais analítica, né, do que é o mercado, o que precisa, o que aqui, né, tá necessitando de verdade. Eu acho que é um processo que dá para investir, tem muitas ferramentas que podem ajudar, ferramentas gratuitas, Com né, e a certeza. gente usa, né, a tecnologia a favor nesse momento de analisar, né, de coletar dados. Então acho que o viés de dados é um viés aí que não só quando a gente fala de tecnologia, mas em todas as áreas, né? E aí quando a gente fala de negócios, principalmente, eu preciso entender qual é a relação, qual é o meu produto mais vendido, por que esse não vende, o que eu faço. Uhum. Tudo gira em torno de dados. Então Perfeito. a gente, né, Pesquisas, né? é pesquisa, Perfeito. dado. Então assim, a gente, se a gente for guiado por dados, né, a gente vai ter assim resultados mais eficazes mesmo no processo. Por isso que, então, Sensacional. assim, ouvindo Nojosa e Elber, a gente então tem essa resposta bem clara. Onde a gente pode buscar oportunidades de negócios, a gente tem a base da academia, as pesquisas, a leitura acadêmica, que a gente vê que é desenvolvido nos cursos, a economia tem grupos de pesquisa, né? Instituições que desenvolvem leitura de dados e pode estar apresentando para a gente as vocações econômicas, né? Que estão mais aí alavancando, assim como Nojosa trouxe o associativismo, que são Perfeito. os grupos empresariais, que estão sempre fazendo rodas de conversa, trazendo palestras, reuniões, a gente vê grandes congressos, grandes eventos, e hoje tudo isso está na palma da mão, que é pelo meio digital, né, gente? Hoje a gente tem um digital que traz isso até você. Às vezes você, quando você menos espera, você está pesquisando ali e vem para você várias comunidades. Hoje com o mundo digital está na palma da mão. Você, claro, os dois caminhos juntos, o presencial e o digital. Mas esses dois vieses que vocês trouxeram é base para alimentar quem quer ter o seu próprio negócio, para quem quer fomentar essa mente empreendedora. Então, gente, vocês estão vendo aqui, ó, o Hub do Mercado trouxe uma temática importantíssima. Não tem como a gente pensar em mercado, em negócios, em conexões, em soluções estratégicas, sem pensar em inovação, em criatividade e no empreendedorismo como habilidade que é inerente ao homem, inerente ao trabalho. Você empreende no seu ambiente de trabalho formal, você que é carteira assinada, você que é voluntário, você que é empreendedor, você que está abrindo um negócio, você que está pensando em abrir, ou você que já está aí bem expandido, né? Até no Maranhão todo atuando, até fora do estado, tudo tem a ver com empreendedorismo, com tudo que está sendo falado aqui. Então, vocês estão vendo, toda quinta-feira, o Hub do Mercado traz um tema bem
inovador. Não esqueça de seguir o canal, né? Não esqueçam. Ative o lembrete aí. Toda quinta-feira, 20 horas, o Hub do Mercado sempre traz uma temática importantíssima. E eu queria retomar, falando sobre essa questão da qualificação, e também uma outra coisa, porque assim, tanto a Mais Education como o Emaranhado tem metodologias de levantar, de fomentar essa criatividade, descobrir soluções para os problemas, né? E Sim. a gente ouve falar tanto, Nojosa, de hackathons, método de descobrir, de resolver problemas. A gente vê uma experiência que foi maravilhosa no Senac, né? Com uma maratona que nós tivemos com nossos alunos lá, que foi conduzida pela Mais Education. E eu acho que hoje esse episódio tem tudo a ver a gente explicar o que é isso, que método é esse, que se fala tanto hoje, tem tanto ideação, né? A gente vê os eventos do Sebrae, se ouve muito falar, mas assim, para quem quer, de repente, hoje fazer uma maratona dessa, uma tarde, uma imersão voltada para resolver problemas, é algo que tanto o público como o privado pode utilizar? Eu queria ouvir, começando por você, Nojosa, diz aí para a gente o que é que se trata esse método. Perfeito. A gente fez uma atividade recente, né, no Senac, obviamente voltado principalmente para a área da tecnologia, onde a gente atuou com jovens de diversos cursos. E hackathon hoje assusta ainda muitas pessoas, né, que não sabem. Eu costumo chamar de hacka já. Estou tão familiarizado que eu chamo hacka e eu esqueço que não é uma nomenclatura tão famosa, né? Mas o hackathon ele consiste objetivamente em entregar um problema e você resolver esse problema com uma solução ou soluções. E dentro desse processo de problema e solução, existem os processos para se chegar nessa solução. É óbvio que o hackathon ele não é nichado, né? O hackathon ele está na tecnologia, na comunicação, no setor público, no setor privado. Então, a gente aplicou um hackathon uma vez numa empresa que ouviam ruídos de comunicação empresarial entre os colaboradores, né? Então a gente coloca a responsabilidade nos colaboradores de desenvolver uma solução para acabar com esse problema desses ruídos. Então não é o Gabriel Nojosa que está dizendo é dessa forma que vocês vão parar com essa problemática. É a Rosângela, colaboradora, junto com o Elber, que estão criando uma solução para que seja apresentada e assim implementada. Então o Hackathon ele tem essa missão de desenvolver novas soluções para problemas reais ou problemas que talvez possam surgir ao longo do tempo. Então, o hackathon ele usa o processo mais uma vez criativo de desenvolvimento dessas soluções, dessas ideias, para que seja implementada e essa ideia implementada ela seja enfim executada, porque o hackathon ele existe nada mais nada menos para desenvolver e tornar real aquela tua solução, aquela tua ideia. Como o Elba falou recente. Não adianta nada eu ser muito criativo, eu ter muitas ideias, se eu não tenho capacidade técnica para executá-la, porque senão vai ficar só no campo das ideias. Só na viável. Exatamente. Então o hackathon ele vem para observar o que é que nós temos de problema e desenvolver, né, essa capacidade dessas pessoas de criarem um processo de solução para tal. Tanto é que hoje as universidades, principalmente, e institutos de pesquisa, utilizam o processo de hackathons e desafios para poder incubar startups, incubar novas ideias para que elas possam ser lançadas no mercado e assim resolver problemáticas. Perfeito. Eu vou dar um exemplo muito claro também de como é que o hackathon ele pode flutuar em qualquer área, né? E aí muito bom, né, nós já falar sobre estar inserido dentro de um ambiente corporativo, isso aguçar, né, a criatividade. Imagina, né, você tem um problema que todo mundo tem o mesmo problema e você dentro de um processo de inovação, fomentando a criatividade, consegue resolver e sanar, né? E tem várias soluções a partir daquilo. A gente tem mais ou menos, acho que 2 semanas, a gente desenvolveu o primeiro hackathon, né, do audiovisual. E aí a gente aplicou, né, a metodologia do hackathon dentro da comunidade Mota, que é uma comunidade, né, de profissionais, pessoas apaixonadas pelo segmento de audiovisual. Hoje, o audiovisual praticamente você capta, você edita, você entrega. Hoje é a principal atividade.
E a gente, não, peraí, a gente tem um problema. Eu não consigo expandir, crescer o mercado se eu tenho uma atividade fim para um segmento que é enorme, né? Que pode crescer principalmente aqui no Maranhão. Legal, A gente entendi. tem, né, o Arnicê, por exemplo, que é um dos maiores festivais do Brasil. E por que que a gente não faz nada para que a gente consiga crescer, né, e potencializar o mercado audiovisual? Então a gente teve ali 100 pessoas, né, do mercado pensando, né, em solucionar novas ideias de negócio. E aí acho que é o mais interessante do processo. São pessoas que nunca pensaram em negócio, que não sabiam o que é um modelo de negócio, não sabiam o que é um problema, como resolver isso, e aí a metodologia vai lá, te coloca num Boa. circuito que ou você faz, né? E aí é uma coisa que a gente tem também aqui dentro do Emaranhado, é o aprender fazendo. Não existe melhor prática para que você tenha a solução se não for fazendo esse viés, né, de aprendizagem e prática ao mesmo tempo. Então o Hackathon ele vem para isso, né? Ele vem como uma Exato. ferramenta de aprendizagem para que você consiga, né, ali trazer o máximo de soluções. O tempo também, né? A gente fala que tem algumas limitações criativas quando a gente usa estrategicamente alguns pontos para poder, né, delimitar as ideias e tudo. Então o Hackathon ele vem como uma boa função para o desenvolvimento dessas soluções. Na tua Sensacional. visão, Nojosa, nessa tua experiência com essa metodologia, né, o que tu percebe que é a maior barreira na hora da aplicação, que tu percebe que é barreira a ser quebrada? É o novo, como o Elber falou. Muitas pessoas, quando chegam, se deparam de não saber metodologia nenhuma e fundamento nenhum, né? Então, quando a gente se depara com pessoas que estão à frente de desafio, limitadas por um tempo, às vezes de horas, ou então um dia, 2 dias, para desenvolver uma ideia que demandaria naturalmente 1 mês, 2 meses, isso assusta muito quem está participando. Só que quando a gente começa a aguçar isso nas pessoas, é o que o Weber falou, a gente vai garimpando o que eles têm de talento, o que eles têm, famoso soft skills, né? Sim. Então, o primeiro momento é o novo, é o se assustar com essa metodologia, é o achar de não conseguir entregar um resultado promissor para aquele problema, né? Então, um exemplo claro e objetivo foi no Senac, onde o meu público, né, o nosso público foram jovens, ali uma faixa etária de 17 a talvez 29, 30 anos, levando em consideração os cursos. E no primeiro dia eles foram impactados pelo que era hackathon, o que era ideação, o que eles tinham que entregar. E no terceiro dia eu já conseguia identificar quem tinha habilidade de comunicação, quem tinha habilidade de empatia, quem ficava responsável em prototipar a ideia, quem foi responsável por apresentar a ideia e ter aquela aplicabilidade. Então, o hackathon, para além do desenvolvimento da solução em si, ele desenvolve habilidades que o mercado hoje exige muito, né, Elber? Que é comunicação, empatia, trabalho em equipe, coletivo. Então, a minha resposta é que o hackathon ele assusta no novo, no que é o hackathon. Mas depois a gente começa a perceber que nós entendemos, né, que não, é um desafio e eu vou ser desafiado. Sabe o que é o hackathon? Na prática é o empreender. Exatamente. Porque a gente pode estar com o nosso modelo de negócio aqui redondo. Aí eu vou dar um exemplo. A pandemia fez esse processo acontecer. De repente você tinha o seu modelo, tudo rodando, vem um fator externo, vai lá e fala assim, não, agora você não vai fazer mais isso. O que é que você faz? Fecha a porta? Não. Você se adapta, você busca uma outra solução, e aí é legal porque nesse contexto de hackathon tem as mentorias, né, as pessoas que estão ali para auxiliar. Então a gente teve um exemplo bem legal de uma ideia que estava sendo gerida, né, apresentada, e aí o mentor chegou e falou assim, olha, existe uma lei que daqui a 6 meses tu não pode mais fazer isso. Eles ficaram assim, meu Deus, e agora? Passei já aqui um dia Hum, e meio na solução, construindo, Nossa, e uma informação fez com que eles pensassem que não daria certo. Eles não desistiram da ideia, encontraram uma saída para que fosse viável, para que fosse ainda um modelo de negócio, né, palpável, executável. E isso é o empreender, é a gente se deparar com esses contextos o tempo todo e como que a gente exatamente. consegue, né, criar soluções. Então, o hackathon acho Exato. que é isso, empreender na prática. Perfeito. Enquanto Perfeito. vocês falavam, eu pensava aqui, com minhas anotações, então, pensando nas barreiras à criatividade
e como superá-las, né? Perfeito. Em suma de tudo que vocês falaram. Então, muitas vezes o medo de fracassar, né? A resistência à mudança, não é isso? A Sim. falta de tempo, às vezes, Sim, para se dedicar e de recursos também, né? E também, às vezes, o ambiente e a cultura organizacional que bloqueiam ideias inovadoras. com certeza. Muitas Total. vezes há necessidade de quem está na gestão maior comprar a ideia para que ela Exatamente. seja implementada, né? E também não desistir fácil, né? Buscar estratégias para vencer essas barreiras. Não por isso a importância do associativismo. O coletivo, ele te ajuda, te apoia. Vocês observam que cresceu muito coletivos de mulheres, né? O Uhum. protagonismo feminino cresceu muito, muitas mulheres hoje reunidas em grupos, né? Então, essa questão do empreendedorismo feminino cresceu muito e o coletivo está junto, né? E aí Perfeito. eu trago para vocês, para quem nos escuta, vocês poderem orientar. Hoje, Elber, se tu for dar dicas de como desenvolver o seu negócio com visão criativa e inovadora, o que tu sugere para quem está nos escutando? Quem quer hoje abrir o seu negócio? Que passo o fácil, um passo a passo fácil, prático para quem quer abrir o seu negócio que seja criativo e inovador. Acho que a primeira pergunta que toda pessoa tem que fazer é qual é o problema que eu estou tentando resolver. Porque a partir desse problema, e aí não existe essa questão de que vai ser mais um negócio numa área que já existe, já tem muita gente fazendo. Tudo bem, pode ter muitas pessoas fazendo a mesma coisa, mas de que forma você vai fazer para resolver esse problema e ao mesmo tempo entregar uma solução que seja criativa e inovadora. Então, Uhum. é entender onde você está e o que você quer entregar, né? E fazer minimamente é um processo que se exige, né, dentro do hackathon, que é o MVP, né? Assim, às vezes a gente acha que o MVP precisa construir algo, né, super fundamentado, construído, tem que ter uma programação. Não, vamos validar bem aqui, entender se as Exatamente. pessoas comprariam essa ideia, elas precisam disso. Então acho que começaria por aí. Acho que investigando para saber se é uma solução que, além de ser viável, mas se ela de fato, né, exige, né, existe Escalável, né? escalável, se tem essa necessidade, porque senão, de fato, né, talvez é uma lacuna dentro de algo que já existe que você vai ali implementar, né, um serviço ou um produto novo. Então, acho que iniciar um negócio, um modelo de negócio, é iniciar pela investigação, principalmente do mercado, né, e do público que você quer atender para que você consiga dirigir, né, esse novo modelo de negócio. Qual Perfeito. dica tu daria para quem quer inovar e Primeiro, abrir seu eu sou negócio? um apaixonado pelo ensino, né? Então, a primeira dica é estudem. Estudem o seu negócio, estudem o que que vocês estão fazendo, estudem o mercado que vocês estão se inserindo e, principalmente, não vejam o concorrente de vocês somente como inimigo, Isso. mas analisem os concorrentes de vocês para que vocês possam ter ideias melhores, colocar em prática mais inovação no seu negócio e evidenciar mais ainda a questão coletiva do seu negócio, né? Pensar o negócio não somente no individual, mas pensar em como esse negócio pode atingir mais pessoas, em como esse negócio inicialmente pode ser apresentado para mais pessoas e, obviamente, não desistir na primeira porrada, né, Elber? Eu acredito que não somente eu, mas o Elber, como assim vários outros empreendedores, não tiveram só uma ideia, foram várias ideias e a gente foi atrás, tentou validar, não deu certo. Em algum determinado momento nós mudamos de ideia. Então eu acredito que empreender, né, é justamente isso. É as pessoas perceberem que a vida primeiramente continua, mas que é necessário tecnicamente e cientificamente entendermos o empreendedorismo como uma prática que é necessário estudar, se aprofundar, buscar novos parceiros, sair um pouquinho também do estado do Maranhão e buscar novos parceiros afora, novos mercados, mas como eu e a Uber a gente sempre fala, e a Rosângela também, voltar para casa, Com lutar certeza. pela nossa bandeira aqui, né, Uber, do Claro. empreendedorismo, e, obviamente, aí a gente está aberto aqui para conversar com essas pessoas, né, se conectar, e a gente acredita que o empreendedorismo no estado do Maranhão, em alguns anos, vai estar nos rankings aí dos Mais jornais, das ainda, notícias, né? Mais ainda. exatamente. Mais ainda. Mais ainda. Então, em suma,
investir na leitura e no aprendizado continuado, né? Sempre Exato. estudando, sempre se Sempre. qualificando. Network, não tem como ficar fora do Não network, né? tem. Trocas com outros empreendedores, aí vem o associativismo, né? Também usar a tecnologia para impulsionar a criatividade, Com né? certeza. É preciso. A gente precisa, né? A questão e também testar as ideias, né? É importante, né? Isso. Os protótipos. Validar, né? Validar. Por isso a ideia de, às vezes, você fazer, como foi o caso da maratona do Senac, que foi em cima de um problema de uma empresa, um problema real de uma empresa, e eles fizeram um protótipo final como uma Exatamente. solução, não é isso? E aí, gente, nós estamos chegando ao final. Tá tão bom essa conversa, mas estamos chegando ao final. Mas eu queria dizer para vocês que a gente não vai terminar antes de ouvir o pitch de Elber e o pitch de Gabriel Nojosa. Elber, fala pra gente, quem está nos ouvindo, onde localizar, como achar o Emaranhado nas redes sociais, vocês estão no Perfeito. digital. Fala pra gente como fazer para localizar. Hoje, facilmente, né? Vocês podem acessar principalmente nosso perfil do Instagram, Emaranhado Hub e Emaranhado Criativo. Né? Vocês vão encontrar soluções tanto no processo de planejamento, consultoria, oficinas, capacitações de aprendizagem, né? Também algumas experiências, né? Vivências que vão, né? Permitir esse desenvolvimento enquanto, né? Pessoas da área da economia criativa, assim também como os nossos trabalhos na área de mobilização social, comunicação, principalmente. Então, Emaranhado Criativo e Emaranhado Hub no Instagram, vocês conseguem, né? Nos acompanhar e entender todo esse processo que é bem importante. Show de E bola. Nojosa, onde que a gente localiza? Mais Bom, Education? vocês podem pesquisar no Instagram, né? Mais Education. Nosso modelo de negócio atualmente é educação financeira e empreendedora. Dentro da educação financeira, a gente atua em escolas públicas e privadas e também algumas empresas. E dentro da educação empreendedora é justamente a linha de hackathon e inovação. E se forem pesquisar a gente ou então querer tomar um café, a gente está localizado no Aka Hub, né? Um hub que a gente tem aqui, eu acho que o Elber conhece. E se quiserem passar por lá para tomar um café. E, sobretudo, a gente também está hoje desenvolvendo, dentro da Associação Nacional de Startups, fóruns de desenvolvimento de tecnologia e principalmente startups. Então acompanhe lá também a NS Startups Brasil. Vocês vão nos achar. Mandem um oi que a gente precisa conversar ainda mais. E aqui no Hub do Mercado também, depois você que está nos assistindo não vai perder eles de vista, não, porque a gente vai estar lá com o Instagram deles vinculado, viu, no Hub do Mercado. Eu quero agradecer você que nos ouviu, que nos assistiu, que ativou lá o lembrete. Se você não ativou, ative, porque toda quinta-feira às 20 horas é o nosso encontro neste podcast, Hub do Mercado. Eu quero só agradecer aos nossos convidados, dizer que muito mais coisa vai vir pela Opa. frente e convidar você a permanecer conosco toda quinta-feira. Obrigado e boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite a todos que nos escutaram.